Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o Brasil está entre os países que mais gastam com o funcionalismo público. Denise Campos de Toledo, esse é um tema para ser discutido no âmbito da reforma administrativa, não é, Denise? Com certeza, viu, Tiago? A gente já sabe dessa história, tanto que se cobra demais a questão da reforma administrativa, mas agora está aí, né? Esse levantamento foi feito pela CNI, não é uma nota econômica, o peso do funcionalismo público no Brasil em comparação com outros países. E o peso chega a 13,4% do PIB, enquanto a média da OCDE dá 9,9%. Nós temos alguns países que tradicionalmente têm um peso maior aí do serviço público e mesmo assim o Brasil perde. A Suécia tem 12,7%, França 12,1%, e uma das explicações para essa diferença toda é exatamente a diferença salarial. O quanto que se ganha aqui em relação à iniciativa privada. No ranking, o Brasil está à frente dos países desenvolvidos, não é? E tem a principal explicação, como eu disse, é a questão da renda, que é 67% maior do que do setor privado. Então, quando a gente fala em reforma administrativa, é para se tentar ter uma racionalidade maior, um equilíbrio maior também em relação ao setor privado. A gente sabe daqueles penduricalhos, a gente sabe de muita gente que recebe acima do teto de salarial que poderia receber. Isso compromete as finanças públicas, ajuda a engessar o orçamento do governo. Então, o que a gente espera é que venha uma reforma administrativa que não apenas seja punitiva, reduzindo os salários do funcionalismo, mas que busque principalmente eficiência. Então, se tem alguns setores em que é para continuar nas mãos do governo, que esse setor seja mais eficiente e que não haja uma vantagem tão grande assim em relação ao setor privado. Só que a reforma administrativa, assim como outras reformas, continua parada no Congresso, o Congresso adiando a agenda mais relevante, e é esperar que tudo isso aconteça depois das eleições, entre o final do ano, talvez com suspensão de recesso, né, Tiago? Ô Denise, e como é que abre hoje o mercado financeiro? Lembrando que hoje começa a reunião do Copom, o anúncio será feito amanhã. E como é que abre o mercado hoje? Olha, surpreendentemente, o mercado financeiro resistiu bem ontem em relação a uma maré negativa no exterior. Na Europa, principalmente, nós tivemos quedas muito acentuadas das bolsas de valores. Na Alemanha, em particular, há uma grande preocupação na Europa com o novo fechamento de atividade, há um desgaste da população emocional, há um desgaste do ponto de vista econômico, e é difícil aceitar que essa situação comece toda novamente. Então, nós tivemos uma onda negativa pelos mercados, o Brasil resistiu, inclusive em relação ao dólar, talvez porque o dólar aqui no Brasil já tenha avançado muito. Nós já tivemos uma variação de mais de 40% no ano, então de repente ele resiste um pouquinho. Ontem, no pior momento, a Bolsa acabou sendo contaminada pela essa maré externa, acabou resistindo bastante, como eu disse, e a expectativa para hoje fica mais ou menos, né? Na verdade, o mercado aqui do Brasil está esperando não mudanças nos juros, conta com a manutenção da Selic em 2%, mas espera que o Banco Central mude um pouco o tom do recado que ele passa junto com a decisão, que ele demonstre uma preocupação efetiva maior com relação às finanças públicas, com esse atraso todo na definição de matérias importantes, aprovação do orçamento do ano que vem, PEC emergencial, um comprometimento maior do governo com relação às reformas, reforma tributária, reforma administrativa. A agenda é enorme e a gente não vê a redefinição de um programa econômico com prioridades estabelecidas. Então, cada dia uma conversa. Agora o ministro Paulo Guedes está reclamando do atraso das privatizações, que isso acabou servindo aí para acordo político, né? Então esses acordos acabaram atrasando ainda mais as privatizações, e vale registrar que enquanto isso acontece, o Brasil teve uma queda muito forte de investimentos. Teve a ver com a pandemia, mas os investimentos diretos aqui no Brasil caíram pela metade em 2020, de acordo com os dados da ONU. Foi dos piores países entre os emergentes. Claro que não sofremos como Itália e Estados Unidos, que tiveram uma pandemia mais pesada, mas o Brasil está mal colocado no ranking de atração de investimentos, em parte porque atrasou privatizações. Então, a gente tem todo um atraso na agenda que preocupa o mercado. Mas em relação ao Copom, o mercado espera que venha um recado diferente, que sirva de alerta para toda a equipe econômica, demonstrando que para manter juros baixos é preciso colocar essa agenda para andar e andar de uma forma responsável do ponto de vista fiscal. Dólar hoje na abertura em queda de 0,14%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,60.